E aí, seu figura, eu vou ser realista. Mixagem e masterização é muito chato, da mesma forma que aprender teoria musical também pode ser chato. Tem gente que gosta de teoria musical e eu, por exemplo, adoro harmonia, mas não foi sempre assim. No final desse vídeo, eu vou te provar que mix e master pode ser legal e fácil. A moral desse vídeo é, aprenda o mínimo necessário para seguir em frente. E agora, eu vou te ensinar na prática o mínimo necessário que você precisa para mixar e masterizar em poucos minutos. Mixagem é recriar um palco sonoro como se os músicos estivessem na sua frente. Temos dois ouvidos. Isso nos faz conseguir identificar da onde o som está vindo. E ao mesmo tempo, o volume e o reverb do canal, que no caso são as reflexões das superfícies que você está simulando daquela sala que a banda está tocando, nos diz a distância entre os instrumentos, qual está mais perto de você e qual está mais distante de você, ou até a diferença de distância entre os instrumentos. Quanto mais forte um instrumento está na caixa de som da esquerda, mais ele vai parecer que o som está vindo da sua esquerda. Quanto mais alto o som estiver da caixa da direita, mais vai parecer que o som está vindo da caixa da direita. Quanto mais som de sala ou de reverb, mais distante o instrumento vai estar de você. E o tipo de reverb vai dizer ao ouvinte se a sala é grande, como uma catedral, ou quem sabe uma sala de concerto, ou se a sala é pequena, como uma sala de estar ou um pequeno estúdio. Sabendo disso, fica muito mais fácil de ter uma visão de qual é a sala e o palco sonoro que você quer criar. Se você não tem ideia, escute referências de mixagens que você gosta e tente desenhar o palco sonoro e onde está cada instrumento. Sabendo onde você quer chegar, agora é só posicionar no estéreo, colocar a quantidade de volume e de reverb em cada um dos canais. Uma outra coisa muito importante, fundamental de entender, é que as ondas, as frequências, ocupam o espaço físico na sala. Quando você tem uma banda tocando na sua frente, esse espaço físico é muito menor quando esses sons estão passando por cabos e sendo reproduzidos por apenas duas caixas. A primeira coisa que você não quer é dois instrumentos ou instrumentistas tocando um em cima do outro no palco sonoro. Por isso que a gente usa o panorama para colocar cada um num canto, por exemplo, um guitarrista de um lado e um tecladista do outro. Só cuidado que os instrumentos de fundação, que são caixa, bumbo, baixo e voz, 98% do tempo vão no centro. Eles são a espinha dorsal da música, e na música moderna, se eles estiverem fora do centro, provavelmente a mixagem vai soar estranha. Entenda também que todas as frequências que não são as principais de foco do instrumento podem estar atrapalhando ou roubando a energia das frequências importantes que devemos ressaltar para que o nosso cérebro identifique aquele instrumento de forma presente na mixagem. Escutamos frequências de 20 a 20 mil Hz, sendo 20 o mais grave e 20 mil o mais agudo. O grave começa de 20 e vai até 250. O médio grave vai de 250 até 1000 Hz. O médio agudo começa em 1000 Hz e termina em 6300 Hz. E por fim, os agudos começam em 6.300 e terminam em 20 mil Hz. Perceba que só temos 230 frequências graves, mas temos 13.700 frequências agudas. É por isso que os graves e médio graves são um espaço precioso na mix. Não podemos ter muitos instrumentos competindo por este espaço, e é por isso que reservamos para os dois dos 4 instrumentos mais importantes da mix, que é o baixo e o bumbo. Para isso, todos os instrumentos que não são relevantes nestas faixas de frequência, você pode filtrar os graves. Essa é uma das coisas mais importantes da mixagem, filtrar os graves de instrumentos que não precisam ter grave. Você vai se surpreender quando aprender que a tua mix está muito melhor só porque você filtrou as frequências graves que, na maioria das vezes, você não precisava e nem estava percebendo que elas estavam lá. Para isso, coloque um filtro de um equalizador qualquer, comece a filtrar o instrumento até ele começar a ser afetado, ou seja, você sentir uma pequena perda de graves. Aí é só você voltar um pouquinho, colocar no contexto, escutar a mix completa e você vai perceber que aquela filtragem não estragou o som do instrumento. O que você fez foi só limpar o ruído de sistema e vazamentos que poderiam ter entrado na gravação que não eram relevantes para o instrumento, além de ter feito espaço para os dois instrumentos mais importantes das frequências graves. Outra dica é sempre que possível realce os agudos dos instrumentos, principalmente aqueles que você filtrou, pois como temos mais espaço nos agudos, isso pode ajudar os instrumentos a parecerem mais vivos e presentes. Tudo com discernimento, sempre ouvindo o resultado no contexto. Falando sobre os instrumentos mais importantes, os próximos 2 instrumentos são os mais importantes das outras faixas de frequência, formando o que eu chamo de fundação. São eles a caixa e a voz, ou no caso, se for música instrumental,
a melodia principal. Com esses 4 instrumentos abertos, você já tem que ter mais ou menos -6 ali no meter do seu master. Isso porque mais ou menos -6 é bastante energia e esses são os instrumentos que devem tomar a maioria da energia da sua mixagem. Afinal, eles são a fundação, a espinha dorsal, o que vai sustentar a tua mix. Sua mix vai ter peso e volume se você conseguir ter a grande maioria da energia dos instrumentos principais de fundação em mais ou menos -6. A próxima dica é: comprima tudo que você puder para evitar que os sons fiquem pulando para frente e para trás durante a mixagem. A mix fica muito mais consistente se os volumes não se moverem sem intenção. Mixar, grande parte do tempo, é ajustar os volumes no tempo e o compressor ajuda bastante com isso. Deixa o som mais presente e fixo num lugar do palco sonoro que você escolheu. O compressor é um controlador de dinâmica, ou seja, ele tira a variação de dinâmica ou variações de volume, nivelam o som para que a gente sempre escute as notas mais ou menos no mesmo volume. Certo? Então ele comprimiu aqui e não comprimiu aqui. Se eu quisesse que ele comprimisse aqui também, eu teria que abaixar muito mais o threshold. O que ia acontecer, ele ia esmagar essa primeira parte aqui e ia comprimir um pouquinho essa. Viu? Então ele está esmagando aqui, comprimindo demais, mais de 20 dBs. Aqui, para comprimir 4, nem 5 dBs aqui. Usar o compressor pode precisar um pouco mais de prática, mas se você conseguir seguir esses passos para comprimir, eu te garanto que você vai conseguir comprimir de forma fácil e rápida. Primeiro, identifique a média dos picos. Olhe para o Meter Gain Reduction, é o único meter que está de ponta cabeça no seu compressor. Tente achar visualmente a metade entre a maioria dos picos. Essa metade vai ser onde você vai colocar o threshold. Veja que quando eu ajusto o botão do threshold, eu começo a ativar o Gain Reduction, eu começo a ver a compressão acontecendo. O threshold é o controle que diz quando ele vai começar a atuar abaixando o volume. Agora que a gente já ajustou o threshold, podemos ver que o Gain Reduction, que é a redução de ganho, ou o quanto o compressor está atuando ou quanto está sendo ativado, é muito importante olhar para esse meter, pois ele que vai mostrar se a compressão está realmente acontecendo. Se o Gain Reduction está funcionando o tempo todo, quer dizer que a compressão está errada. Se ele está funcionando só nos picos, quer dizer que você comprimiu direito. Agora vamos ajustar o ratio, que é o quanto que eu quero que o compressor diminua a dinâmica, o quanto que eu quero que ele comprima. Quero comprimir muito, quero comprimir pouco. Lembrando que se você comprime muito, o efeito colateral é que o som pode distorcer e até mudar ou trazer o ruído que estava lá embaixo, estava inaudível antes, porque agora esse ruído está mais nivelado com o resto dos sons, pois o compressor não é nada mais nada menos do que um botão de volume que aumenta o que está baixo e abaixa o que está alto, nivelando o som. Agora é só ficar de olho no quanto o compressor está comprimindo no Gain Reduction e aumentar o Output Gain, pois tudo aquilo que você tirou de volume nos picos, ganhamos de espaço para poder aumentar o instrumento e deixar ele mais presente na mix. Por isso que é importante comprimir os instrumentos, lembrando que também é importante respeitar o estilo e a dinâmica do estilo. Jazz ou música clássica tem que ter dinâmica. A gente não quer comprimir muito e às vezes nem quer comprimir nesses estilos. Por último, vamos falar dos efeitos. O efeito mais importante é o reverb, pois ele simula o som de sala. Normalmente a gente grava perto do microfone, eu vou falar bem perto aqui. Agora eu vou adicionar reverb para você escutar como eu estaria simulando uma sala com um efeito reverb. Quando eu falo muito perto, parece que eu estou falando na sua orelha. Quando eu coloco reverb, você consegue escutar um som de sala de verdade. Normalmente gravamos próximo do microfone, sem capturar o som da sala, quando a gente está nos home studios. E as salas não tem um som muito interessante nesse caso. For my battle symphony, please just don't give up on me if my arm... Por isso que gravamos com som bem seco para depois poder recriar o som da sala com reverb. A forma mais natural de mixar é usar um reverb para todos os instrumentos. Você pode até usar mais de um reverb ou outros efeitos, mas lembre-se, você quer primeiro aprender o arroz com feijão para depois ir para as coisas mais complexas. Para isso, use um único reverb que se adequa à tua mix e o som de sala que você está querendo. Escute as suas referências para sacar o tamanho e o tipo de sala que você quer
quer, mas a gente tem 3 tipos básicos de sala: hall, room e plate. Os 2 primeiros são sons de sala mesmo, e o plate é mais um som artificial que soa muito bem e é muito usado em mix. O hall é tipo uma sala de concerto ou de show, tem um tempo de reverberação maior, então parece que a sala é grande mesmo. O room já é mais um estúdio, tem um tempo de reverberação médio, e o plate é um reverb agudo e curto. Descubra qual textura que você quer e, ao invés de colocar um plugin em cada canal, use uma técnica chamada mandada de efeito ou auxiliar send. Todo programa de gravação tem isso, que é um canal dedicado ao reverb, onde você envia um pouquinho de cada instrumento para o canal de reverb. Assim, você gasta menos processamento do seu computador, o som dos instrumentos se interagem entre eles no canal de reverb, como eles interagiriam na vida real dentro de uma sala mesmo, e fica muito mais fácil de você ajustar o som do reverb da sala a partir de um único canal. No Studio One, para criar uma mandada de efeito, é só você arrastar o efeito para a parte do canal que está escrito Send. Agora, você tem o controle de quanto quer mandar daquele canal para o reverb. E agora, quando você quiser mandar o outro canal para esse mesmo reverb, é só clicar no maisinho e você já vai poder mandar esse outro canal para o mesmo reverb. Por fim, durante a mixagem, fique de olho para que o volume não passe muito de mais ou menos -6. Ele pode até passar um pouquinho ali no master, mas não pode chegar no vermelho. Se isso estiver acontecendo, volte nos instrumentos que estão muito alto, comprima um pouco ou abaixe todos os faders ao mesmo tempo, selecionando tudo com Shift. Por fim, você até pode colocar um limiter no master para evitar picos muito altos ou distorções. Mas cuidado para não exagerar, porque isso também é uma compressão. Um limiter é simplesmente um compressor bem forte com ratio no máximo, e você vai perceber que a mix vai ficar mais alta, mas também a relação entre os volumes pode mudar. Pois lembre-se, o compressor aumenta o que está baixo e abaixa o que está alto. Você vai trazer um instrumento que você deixou lá embaixo mais para cima, e um que você deixou mais lá em cima mais para baixo. Pronto! Agora é só você exportar a tua música e levar para um masterizador online como o Lender, por exemplo. Existem vários outros gratuitos e eu tenho um vídeo só falando sobre isso. No Lender, eu vou escolher o estilo que seria mais quente, mais balanceado ou mais aberto. E vou escolher também o quanto eu quero comprimir o meu master. Se eu deixasse no leve, eu deixaria um pouco mais de dinâmica, comprimindo pouco. Médio ou alto para comprimir mais. Lembre-se que você vai tirar a dinâmica. Cuidado com a supercompressão, pois o volume pode ficar mais alto e dar aquela sensação de que a gravação tá melhor, mas na verdade você tá tirando a expressão musical. Agora é só escolher o formato baseado no custo que você pode pagar ou no plano que você tem. Um MP3 em alta qualidade tá ok para você distribuir. Não vai ter muita diferença entre um Wave. Já um Wave em High ou Wave em alta resolução é meio que desperdício. Eu tenho um plano de Wave que está ótimo para mim. Pronto, você já sabe mixar e masterizar sua música, é só colocar tudo em prática, volta nesse vídeo, vai assistindo com calma e fazendo na sua música, e você vai aplicando cada um dos processos passo a passo, porque sem prática não existe aprendizado. Agora, se você quiser ajuda para chegar nos seus objetivos com música e produção musical e quer as melhores ferramentas para isso, meu curso de produção musical tem tudo isso, incluindo meu plugin Magic Vocals e muito mais. Esse é o curso de produção musical e gravação mais completo do Brasil. E o método do meu curso Masterclass de Produção Musical 2.0 é comprovado em ter resultados concretos, resultados incríveis. Clica aqui no link da descrição para você ver mais sobre o curso e ver casos de sucesso dos meus alunos. É isso aí, figura. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, se inscreve no canal, deixa no comentário o que você quer ver, dá uma olhada no meu mini curso gratuito ou começa meu curso hoje mesmo, que vai te ajudar a ir para outro nível. É isso aí, um grande abraço e, como sempre, te vejo no próximo vídeo.